Dieta cetogênica pode estar associada a maior risco de doença cardíaca, diz estudo. Essa foi a manchete publicada semana passada pela CNN Internacional, que no outro dia já estava traduzida no Brasil. Mas que estudo foi esse? Será que só os churros podem nos salvar? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pois é, a coisa começou assim. Um amigo, médico cardiologista que estava presente num congresso americano de cardiologia, me mandou uma mensagem dizendo: prepare-se, foi apresentado aqui mais um desses estudos de epidemiologia nutricional baseado em questionários, sugerindo que possa haver algum problema relacionado à dieta cetogênica e doenças cardíacas, e já tem uma matéria na CNN Internacional sobre isso. O estudo foi apresentado numa sessão de breaking news, de novidades, e os estudos apresentados nessa sessão têm uma característica muito interessante. Eles são estudos que se acompanham de um press release, e esse press release já foi entregue previamente para veículos de imprensa com o chamado embargo, ou seja, digamos que 5 ou 10 dias antes, aquele press release já foi encaminhado para a CNN e para outros portais, mas existe uma concordância de liberar a notícia no exato momento em que o estudo for apresentado no Congresso. Ora, na minha cabeça, isso deveria significar que é um estudo bombástico, que é um estudo de tanta qualidade que merece esse nível de segredo e de manchete. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Não, definitivamente não. A gente até tentou achar algum clipe sonoro de uma matéria jornalística, mas como a gente não encontrou, eu vou pedir para você, Sari, ir fazendo a leitura e a gente ir comentando essa matéria. Dieta cetogênica pode estar associada a um maior risco de doença cardíaca, sugere estudo. Já vimos manchetes piores, a bem da verdade, porque não está dizendo dieta cetogênica causa ataques no coração. Está dizendo que pode estar associada e diz sugere estudo. Mas mesmo isso é meio forte, vocês vão ver pela qualidade do tal estudo. A dieta cetogênica com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura pode estar ligada a níveis mais altos de colesterol ruim e dobrar o risco de eventos cardiovasculares como artérias bloqueadas, ataques cardíacos e derrames, de acordo com uma nova pesquisa. Já o tempo verbal aqui incomoda um pouquinho, porque quando você diz que pode dobrar, você está dizendo que A pode dobrar o risco de B. Significa que A está causando um aumento, uma duplicação do risco de B. E como nós vamos ver, esse estudo aqui é observacional. Abre aspas. Nosso estudo descobriu que o consumo regular de uma dieta autorreferida com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura foi associado ao aumento dos níveis de colesterol LDL, ou colesterol ruim, e a um maior risco de doença cardíaca, fecha aspas. E aqui eu acho que cabe explicar como é que foi feito, qual foi o desenho desse estudo, porque eles falam ali que foi autorreferido. Deixa eu explicar para vocês, mesmo no mundo dos estudos observacionais, existe uma gradação dos piores para os melhores. Então existem as coortes prospectivas, nas quais você tem dezenas de milhares de pessoas que fazem exames e que respondem periodicamente a questionários, de modo que você possa avaliar no decorrer do tempo o que estava associado com o desenvolvimento do quê. Mesmo assim, esses estudos não permitem definir causa e efeito. Mas esse estudo aqui, ele não foi assim. Eu vou explicar para vocês como foi feito, pessoal. Os autores examinaram dados
previamente coletados pelo UK Biobank, que é um banco de dados do Reino Unido, no qual mais de 500 mil de pessoas são acompanhadas por mais de 10 anos para desfechos de saúde. Deste grupo grande de mais de 500 mil, eles selecionaram 70.684 pessoas que haviam preenchido um questionário dizendo o que elas haviam comido nas últimas 24 horas. Pessoal, esse questionário foi aplicado uma única vez, há mais de 11 anos. Então, todo o estudo, tudo que nós vamos falar daqui em diante, lembrem disso, foram pessoas que, uma vez, há 11 anos atrás, em média, preencheram um questionário não dizendo o que elas costumam comer, nem tampouco foram questionários periódicos durante esses 11 anos para que elas dissessem o que elas estavam comendo, porque as coisas mudam, as pessoas mudam seus hábitos alimentares. Não, o estudo inteiro é baseado na resposta feita uma vez a um questionário que perguntava o que a pessoa comeu na véspera. Então, se você, por exemplo, tivesse comido pizza na véspera, o estudo assume que a sua dieta é pizza todos os dias pelos próximos 11 anos. Eu não estou brincando, é isso mesmo. A lógica do nosso estudo veio do fato de que víamos pacientes em nossa clínica de prevenção cardiovascular com hipercolesterolemia grave seguindo essa dieta. A hipercolesterolemia, ou colesterol alto, aumenta o risco de uma pessoa ter um ataque cardíaco ou outros eventos cardiovasculares adversos. Então vamos lá. O que acontece? Existem pessoas que têm a chamada hiperresposta de colesterol quando fazem uma dieta cetogênica. Em geral, são indivíduos magros, fisicamente ativos, que decidem fazer uma dieta cetogênica, muitas vezes focados em performance ou em melhora da acuidade mental. São pessoas que não estão precisando fazer uma dieta low carb para tratar diabetes ou síndrome metabólica. Esse é o perfil disparado dos pacientes que têm hiperresposta. O que é a hiperresposta? É o que a autora do estudo sugeriu ali, que algumas pessoas, então, que seguem uma dieta cetogênica têm um colesterol que sobe, por exemplo, para 350, 400 ou mais. Isso é a minoria das pessoas que fazem uma dieta cetogênica e ainda mais uma minoria das pessoas que fazem uma dieta low carb não tão severa como uma dieta cetogênica. E aí, como eles estavam vendo casos assim, eles resolveram o seguinte: vamos fazer um estudo que é para mostrar que é perigosa essa tal de cetogênica. Só tem um problema, pessoal. Ninguém estava fazendo dieta cetogênica nesse estudo. Como é que os autores conseguiram extrair esses dados? No estudo, os pesquisadores definiram uma dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura como 45% do total de calorias diárias provenientes de gordura e 25% provenientes de carboidratos. Bom, vamos lá. Eu já expliquei para vocês que os dados foram coletados uma única vez num questionário perguntando o que a pessoa comeu na véspera. Aí eles têm essa gigantesca planilha de Excel com 70.684 pessoas e ali você aplica um filtro. Eu quero que apareça só as pessoas que consumiram não mais do que 25% de carboidratos e pelo menos 45% de gordura. E dessas 70 mil pessoas eles encontraram, sabe quantas? 305. Os pesquisadores compararam as dietas cetogênicas de 305 pessoas com cerca de 1.200 pessoas comendo uma dieta padrão, usando informações de saúde do Banco de Dados do Reino Unido, UK Biobank, que acompanhou as pessoas por pelo menos uma década. Acontece que 25% das calorias na forma de carboidratos não é uma dieta cetogênica. Então vamos começar por este ponto. Esse estudo sequer usou critérios que possam qualificar como dieta cetogênica o que essas pessoas comiam. Não o que elas comiam, o que elas comeram um dia na véspera da entrevista há 11 anos. Eu sei que parece bizarro, mas eu estou sendo
preciso para vocês. Os dados que a gente conseguiu ter acesso, que são os do press release. Sim, porque esse estudo não foi publicado, ele ainda não foi revisado pelos pares, ele foi apenas apresentado num congresso. Mas tem um outro site que entrou em mais detalhes do press release e, portanto, a gente tem pelo menos esses dados aqui que eu estou falando para vocês. Então, nós estamos pegando as únicas 305 pessoas que tinham comido menos de 25% de carboidratos uma vez há 11 anos atrás e comparando com 4 vezes esse número, ou seja, 1.220 outras pessoas que alegavam ter comido uma dieta padrão, entre aspas, na véspera daquele dia. E sendo no Reino Unido, nessa área, eu imagino que essa dieta padrão deva ser peixe com batata frita, feijão com açúcar e rosquinhas, né? Incluindo vários sanduíches, cookies no chá da tarde. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Bem, eles notaram que as pessoas que seguem uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras tiveram o dobro do consumo de fontes animais, 33%, em comparação com aquelas em uma dieta padrão, 16%. Só para salientar de novo, desculpa eu vou ser chato, mas ninguém segue nada aqui. São as pessoas que comeram dessa forma na véspera da entrevista 11 anos atrás. Segue. Além disso, eles descobriram que as pessoas na dieta low carb high fat tinham níveis mais altos de lipoproteína de baixa densidade, colesterol e apolipoproteína B. Para ver isso, para saber o quão mais alto, era muito, era pouco, precisaria ver o estudo que não foi publicado. E essa edição do podcast já estava gravada e editada quando eu descobri que no agregador de notícias médicas Medscape havia uma matéria sobre ele. Mais uma vez, o estudo não foi publicado, porém, diferentemente da matéria da CNN, que apenas repercutia o press release, a matéria do Medscape repercutia a apresentação do estudo no Congresso de Cardiologia e, portanto, incluía mais dados. E vamos lembrar, o estudo mostrou que o grupo que havia comido uma dieta que era mais pobre em carboidratos uma vez 11 anos atrás, tinha o dobro da chance de ter eventos cardiovasculares graves 11 anos depois. Se o problema, como os autores alegam, é que este tipo de dieta é muito perigosa porque eleva demais o colesterol, nós esperaríamos que este grupo tivesse um colesterol muito mais alto do que o grupo controle das pessoas que comiam rosquinha com chá. E vocês querem saber o que eles acharam? Quais eram os números? Vamos lá. No grupo controle, o grupo da rosquinha, o colesterol LDL médio era 141. Já no grupo desta dieta perigosíssima, que na realidade eram as pessoas que casualmente tinham comido dessa forma na véspera, os níveis de colesterol LDL eram 147. Pessoal, isso está na margem de erro do LDL. Uma diferença de 6 mg por decilitro de LDL, ela não é uma diferença, ela é margem de erro. É óbvio que essa diferença não explica os resultados que eles encontraram. Nós vamos voltar ainda a esse assunto daqui a pouco. Mais adiante eu vou ter que fazer uma outra inserção no episódio que já estava gravado. Os pesquisadores disseram que seu estudo só pode mostrar uma associação entre a dieta e um risco aumentado de eventos cardíacos graves, não uma relação causal, porque foi um estudo observacional. Mas suas descobertas merecem um estudo mais aprofundado. Pessoal, pouco tempo atrás eu publiquei lá na área de membros do blog Ciência Low Carb, que é uma área cheia de material exclusivo disponível para assinantes, que você pode conferir em drsolto.com.br. Lá na área de membros, eu fiz uma postagem sobre um estudo observacional de coorte da Escola de Saúde Pública de Harvard, mostrando que pacientes com diabetes tipo 2
que haviam adotado uma dieta mais pobre em carboidrato tinham uma redução da mortalidade. Eu expliquei naquela postagem que isso não significa que você reduz a mortalidade desses pacientes se você fizer low carb. Isso até é razoável, faz sentido, mas estudo observacional não pode estabelecer causa e efeito. Mas o que um estudo observacional desses mostra é que se você acredita, como esse pessoal aqui do Canadá acredita, que uma dieta low carb vai matar você do coração, e aí você vê num grande estudo observacional que as pessoas que comem menos carboidrato morrem menos, não significa que elas morrem menos, mas significa que a sua hipótese de que elas morrem mais não é razoável. E por que a gente pode dar mais atenção para esse estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard versus esse que nós estamos comentando aí que saiu na CNN? Porque esse estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard, que eu comentei lá na área de membros do blog, ele é um estudo que acompanhou centenas de milhares de pessoas que respondiam questionários periódicos durante todos esses anos de acompanhamento, e os questionários perguntavam o que elas habitualmente comiam. E esse que foi noticiado na CNN foram 305 pessoas que responderam o que elas comeram na véspera, 11 anos atrás. E você está realmente acreditando que se casualmente a pessoa na véspera lá comeu pizza ou comeu churrasco, isso é o que ela come todos os dias pelos próximos 11 anos, e aquilo que ela comeu uma vez há 11 anos representa a dieta padrão dela e vai ser o que está associado com maior ou menor mortalidade. É sério isso? Então é meio espantoso que esse tipo de coisa receba repercussão na mídia. Essa é a crítica, esse é o motivo que nós estamos trazendo aqui para vocês, porque sempre é bom a gente ter esse olhar crítico. E a matéria encerra-se assim. O que importa é lembrar que cada paciente responde de maneira diferente, e assim há realmente uma variabilidade interindividual entre a resposta. O que descobrimos é que, em média, os pacientes tendem a aumentar seus níveis de colesterol ruim. Então vamos lá, pessoal. Além de todos os problemas que a gente já falou, o principal sendo que o banco de dados no qual eles basearam todas essas conclusões é irremediavelmente problemático, porque baseado em um questionário do que se comeu na véspera uma única vez 11 anos atrás, existe um outro aspecto, que é o seguinte: quando você pega 70 mil pessoas e pinça apenas 300 delas, você está introduzindo viés. Essas pessoas têm tudo para serem diferentes das outras 70 mil em outros aspectos, além do fato de elas terem comido menos de 25% de carboidratos 11 anos atrás. É possível, por exemplo, que essas pessoas que foram flagradas comendo menos carboidratos lá uma vez há 11 anos, estivessem tentando emagrecer ou estivessem tentando controlar o diabetes. E o fato de que elas tinham dificuldade com o peso e de que tinham doenças metabólicas pode ser o que determina a sua chance maior de ter eventos cardiovasculares graves 11 anos depois, não o fato de estar fazendo low carb. E eu volto aqui com novamente uma atualização obtida na matéria do Medscape. E ou você acredita que eu tenho poderes paranormais, ou você vai ter que concordar que a lógica do que estava sendo dito está correta. Pois bem, olhem só quem diria. O grupo que estava consumindo menos carboidratos naquela vez lá, 11 anos atrás, pesava mais, tinha mais sobrepeso. Né? Como nós comentamos, é muito provável que pessoas que estão restringindo os carboidratos estejam tentando perder peso. E quem está tentando perder peso tem peso para perder em geral. Mas o principal, e essa parte é bizarra, pessoal, o grupo que estava tentando restringir os carboidratos tinha 4,9% de incidência de diabetes, mas o grupo controle tinha 1,7% de incidência de diabetes. Veja, diabetes é talvez o mais importante, o principal, o mais forte fator de risco para a doença cardiovascular, muito maior do que colesterol elevado. Acontece que o colesterol era igual entre os grupos, eles estão dizendo que é diferente porque é estatisticamente diferente, mas 147 e 141 é a mesma coisa.
O colesterol dos dois grupos era, clinicamente falando, igual. Só que um grupo tinha mais do que o dobro da incidência de diabetes do outro. Isso sozinho explica a diferença de eventos cardiovasculares entre os grupos 10 anos depois. Aí alguém vai dizer, mas eles fizeram o controle para IMC, diabetes, tabagismo, etc. Esse tipo de controle, pessoal, é falho, frequentemente não funciona, e nós vamos deixar o link aqui para quem está inscrito em drsolto.com.br/podcast, da referência do blog no qual eu explico por que você não pode acreditar nesse tipo de correção matemática. São correções apenas parciais. Repito, a explicação total da diferença de mortalidade vista nesse estudo observacional super mal feito, baseado em um questionário aplicado uma única vez, é o fato de que eles selecionaram 305 pessoas com mais diabetes e compararam com 1.220 pessoas com menos diabetes. E a gente, obviamente, não tem como saber, primeiro porque nós nem sabemos se elas estavam fazendo low carb ou não, repito, foi um questionário de uma única vez. E segundo, porque, vamos pensar uma coisinha, qual é a grande crítica que se faz aos ensaios clínicos de low carb? É que funciona nos primeiros 6 meses, mas depois de um tempo, depois de 12 meses, está tudo igual. Obviamente, isso não é verdade. Depois de 12 meses, a low carb que estava controlando a sua glicose, que permitia um emagrecimento, não deixa magicamente de funcionar. É que as pessoas vão deixando de seguir a dieta. É uma tendência do ser humano ao abandono de mudanças de estilo de vida, seja low carb, seja exercício, seja o que for. Agora, nesse estudo, eles querem nos fazer acreditar que o problema é que essas pessoas continuaram comendo menos de 25% de carboidratos por 11 anos e agora, por isso, elas estão infartando. Pensem bem, comprovadamente, como grupo, a maioria das pessoas num ensaio clínico randomizado já não está conseguindo seguir uma dieta low carb depois de 12 meses. Agora, esses 305 que responderam 11 anos atrás que na véspera tinham comido pouco carboidrato, esses a gente vai acreditar que eles mantiveram a dieta low carb, pior ainda, cetogênica, que nem era. Não era cetogênica que eles estavam estudando, mas enfim, a gente vai acreditar que eles mantiveram uma dieta cetogênica pelos últimos 11 anos. Tenha paciência, né? Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.